Capítulo 3. O arrependimento traz o reino do céu para a terra. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não é isso que todos nós anelamos? Não desejamos todos ter um antegozo do céu e ver o reino do céu tornar-se uma realidade em nosso meio? O reino do céu. Isso significa paz e alegria. Significa que o amor reina. Isso significa que há felicidade verdadeira, porque Jesus está em nosso meio. Porém, onde podemos encontrar uma igreja ou organização cristã que represente o reino dos céus? As pessoas que trabalham juntas teriam de viver em amor e unidade completa. O espírito de adoração teria de estar vivo. A alegria deveria brilhar em todos os rostos. De fato, os lugares que irradiassem o céu atrairiam as pessoas, mesmo aquelas que não querem mais ter nada a ver com a igreja. Todos gostariam de experimentar um antegozo do céu nesta pobre terra, porque todas as pessoas, mesmo aquelas sem religião, anseiam por alegria, amor e paz. Todos anseiam por um antegozo do céu. A palavra céu desperta algo no coração de todas as pessoas, pois todos os seres humanos são filhos de Adão, expulsos do paraíso, mas ainda acalentando um profundo desejo pelo paraíso perdido. Quando encontram o reino do céu, um pouco do paraíso aqui na terra, sentem-se atraídos por ele. Seria o melhor lugar para eles aprenderem a acreditar em Jesus, que é o Senhor do reino dos céus e o único que representa a própria natureza do céu. Paz, amor e alegria, tudo o que o ser humano deseja. Quão desanimador é ver que nós cristãos, em nossas igrejas, grupos e organizações cristãs, não representamos o reino do céu. Embora nosso Senhor Jesus tenha dito que Ele trouxe o reino dos céus para nós. Como é triste que os nossos sermões sobre o amor e a glória de Jesus convençam tão poucas pessoas, porque a nossa vida não reflete o reino do céu. Eles não acham lugar algum onde possam experimentar o reino do céu e provar como o Senhor é bom. Jesus, entretanto, veio para edificar o reino do céu. No princípio do seu ministério, ele disse que o reino do céu estava despontando. Agora, ele espera que seja estabelecido em nosso meio. Ele sofreu a amarga morte na cruz, não somente para que pudéssemos ir um dia para o céu, mas também para que sua redenção pudesse ser evidenciada em nossa vida, aqui e agora. Sempre que sua redenção é manifestada, existe o antegozo do céu, porque os redimidos o refletem como pessoas, nas quais reinam o amor, a paz, a alegria, a reconciliação, a bondade e a mansidão. Na verdade, Deus está esperando pela manifestação do reino do céu entre nós cristãos, e o mundo tem um desejo ardente de vê-lo. Se Deus diz, o reino dos céus está próximo, deveria ser possível vê-lo em algum lugar. Na pessoa de Jesus, ele aproximou-se de nós e nos foi oferecido. Ele veio a nós para trazer o céu à terra. Pois onde quer que Jesus, o Senhor do céu, aparecesse, havia um antegozo do céu na terra. Aqueles que acompanhavam Jesus puderam experimentá-lo. Eles provaram o amor do Pai, a bondade, a amabilidade e o cuidado amoroso de Deus. Experimentaram o perdão do Pai, o amor que cura todas as feridas da alma. Provaram a alegria que é dada aos pecadores que vêm ao Salvador. Alegria transbordante encheu o coração daqueles que tiveram o privilégio de contemplar Jesus e ouvir palavras afáveis de seus lábios.
quando se aproximou deles em seu amor. No entanto, quando Jesus Cristo, a cabeça, subiu aos céus, o seu corpo permaneceu aqui na terra. Este corpo, por sua vez, deveria trazer o céu aos seres humanos, a fim de que eles fossem restabelecidos em corpo e alma, quando entrassem em contato com seus membros. Deveriam regozijar-se, ser consolados e curados de suas feridas. Deveriam ser amados com um amor bondoso, misericordioso, que perdoa e os suporta, sempre que se reunissem com os membros do seu corpo, e ao serem amados dessa forma, experimentariam o antegozo do céu. O reino dos céus está próximo, disse Jesus, quando veio à terra. Hoje, ele está dizendo isso àqueles que são seus seguidores. No entanto, perguntamos-nos mais uma vez: onde seu reino está próximo? Poderíamos dizer: vá a esta ou aquela casa ou igreja, e lá você se tornará uma pessoa alegre, curada das tristezas da sua alma. Será cercado de tanto amor que irá sentir-se como uma nova pessoa. Você provará a plenitude de alegria em sua companhia, porque ali é possível sentir a presença da alegria eterna. Na realidade, não é justamente o oposto que existe em nossas igrejas? Essa é a razão por que não existe nenhum atrativo para aqueles que não conhecem Jesus. Não é de admirar que um grande número de pessoas prefere ir para os bosques e parques nos domingos para buscar alguma alegria. Lá no meio da criação, elas experimentam o gozo e a beleza que refletem a natureza. Lá, elas encontram um pouco da satisfação pela qual anseia todo o coração humano. Quando vão a uma igreja, muitas vezes não sentem alegria. Não a veem no rosto das pessoas. Não encontram ali o resplendor de Deus da maneira como encontram lá fora na natureza. Em qual igreja ou comunidade elas podem sentir que os corações realmente acompanham os cantos nos cultos e reuniões, de maneira que o seu coração também seja tocado pela alegria do Senhor Jesus Cristo? Onde estão os fiéis, confiantes como criança, que demonstram a verdade das palavras de Jesus quando disse que o reino dos céus pertence àqueles que tornam como crianças, para que os outros possam provar um pouco do céu no meio deles? Veja Mateus 18:3. Onde estão os fiéis que, semelhante a crianças, têm o poder de atrair os descrentes e que, diante dessa alegria espontânea, tornam-se alegres também? Nossa vida cristã, de maneira geral, é governada pelo intelecto. Somos tão rígidos, tão pouco crianças e amigáveis, e por isso refletimos menos o reino do céu do que a sua criação o faz. Como resultado, tornamos o cristianismo pouco atraente para aqueles que não conhecem o Senhor. Temos alguma ideia do quanto Deus sofre por causa daquilo que continuamente fazemos a Ele? Ou falando em termos humanos, assim como a Escritura também o faz muitas vezes para mostrar-nos o coração de Deus. Quantas vezes Deus fica desapontado conosco? Fica especialmente desapontado com os cristãos que não refletem a sua imagem, embora Ele os tenha resgatado pelo precioso sangue do seu Filho, de maneira que pudessem ser um testemunho dele e atrair mais pessoas a Ele. Que pesar deve ser isso para Deus! As próprias pedras e, sem dúvida, toda a natureza falarão, porque nós, os membros do seu corpo, não irradiamos a alegria da redenção e somos tão pobres testemunhas dele. Aí surge a pergunta: por que há tão pouco do reino de Deus, o reino dos céus em nosso meio, de modo que o mundo não pode ser renovado
As pessoas não podem ser atraídas, não conseguem encontrar o verdadeiro refrigério, e os desconsolados não podem ser confortados. Por quê? Há uma palavra que traz a nós o reino de Deus. Arrependam-se. É um brado tão poderoso quanto o estrondo do trovão. É um chamado tão alto e claro que não pode ser ignorado. É um chamado a nós, seres humanos, pois somos todos pecadores. Não é só um chamado qualquer, mas o desafio de toda a Escritura. Quem não atende a este chamado não ganhará o céu, nem qualquer outra dádiva ou bênção de Deus, nem mesmo o perdão. É uma lei santa da Escritura que Deus, com suas bênçãos, somente se aproxima de uma alma humilde e de um pecador que se arrepende. É somente a tais almas que o reino do céu se aproxima. Permanece fechado para todos os outros, pois o reino de Deus, o reino do céu, é o reino da graça, e a graça é concedida somente àqueles que jazem prostrados aos pés de Jesus, como pecadores arrependidos. Por essa razão, a primeira característica do reino do céu é a alegria transbordante, que vem da contrição e do arrependimento. O arrependimento é a única porta pela qual o Evangelho vem até nós. O arrependimento é a porta de entrada para uma vida plena de alegria com Cristo, pois é o pré-requisito para a obtenção do perdão, e onde se recebe perdão, há salvação e alegria. O arrependimento traz grande felicidade, pois ele contém a alegria de sermos perdoados, quando na realidade merecemos ser condenados agora e na eternidade. Ele nos traz a alegria de sermos aceitos novamente como filhos de Deus, pois ele diz: seus pecados estão perdoados. O arrependimento traz-nos a bem-aventurança do céu. Quando o filho arrependido volta para casa, o pai não apenas toma-o em seus braços, mas ele também veste o filho contrito com a veste da retidão. Põe nele um anel de amor e as mais belas joias, e essas mesmas joias o adornarão um dia no céu. Os contritos são ricos espiritualmente, pois são agraciados com presentes e o perdão, porque são os mais pobres, que não têm mais o direito de reivindicar coisa alguma de Deus e das pessoas. Pelo fato de terem desperdiçado tudo o que tinham e porque tornaram-se culpados, eles estão prostrados como miseráveis pecadores diante de Deus e dos homens, esperando que Deus os olhe favoravelmente, esperando uma dádiva, que a palavra de perdão seja pronunciada sobre eles. O que poderia trazer mais alegria do que uma palavra de indulto dita a um condenado? Ele cantaria e saltaria de alegria. O reino do céu, o reino onde todos se regozijam e cantam, só desponta no coração que recebeu perdão. Além disso, o reino do céu é o reino do amor. Contudo, só podemos amar se Ele nos amou primeiro, e Deus ama o coração contrito, o pecador arrependido. Jesus não veio para os que se consideram justos, mas para os pecadores. Ele concede sua dádiva de perdão àqueles que vêm a Ele, o Salvador, em arrependimento. Em seu amor, Jesus provou a morte por eles, pronunciando palavras de perdão na cruz. Em seu amor, Ele os porá de volta no caminho certo e serão restaurados. Os pecadores com o coração quebrantado têm apenas um desejo. Cheios de gratidão, eles querem amar aquele que tanto os amou. Estão profundamente comovidos porque Ele tomou sobre si os seus pecados e os levou sobre a cruz.
Quando recebemos perdão, nosso coração se enche de tal alegria que não podemos fazer outra coisa, senão amá-lo profundamente e entregar-lhe nossa vida. Ele que deu sua vida por nós e libertou-nos das correntes do pecado. Não conseguimos deixar de agradecer-lhe e fazemos tudo o que é possível para trazer-lhe alegria. Servindo a Ele com todos os nossos talentos e nossa força. Nisso consiste o céu, estar centralizado em Jesus e amá-lo acima de tudo. O arrependimento nos faz experimentar verdadeiramente o reino do céu, com todas as suas bênçãos, pois ele nos traz o dom mais belo e maravilhoso, o amor profundo por Jesus. Não é este o maior desejo de um cristão, de amar a Jesus? Quantas pessoas já suspiraram: "Ah, se eu pudesse amar a Jesus de todo o meu coração." Elas percebem que então sua vida teria sentido e encontraria realização. Assim, elas seriam as pessoas que Jesus quer que elas sejam, capazes de responder ao seu amor. Sua vida seria enriquecida, porque aquele que ama é rico espiritualmente. Então seriam realmente felizes. Que mensagem cheia de alegria! O arrependimento é o caminho que nos leva a um amor profundo e transbordante por Jesus, trazendo consigo um enorme tesouro de graça e de bênção. Vemos isto na vida de Maria Madalena. Ela nada tinha para trazer a Jesus, a não ser o seu pecado, pelo que havia feito a Deus e aos homens. Contudo, sua vida foi enriquecida pelo profundo amor que o arrependimento despertou nela. Ela tornou-se um exemplo para todos nós. Na verdade, o arrependimento é a porta de entrada para o reino do amor, o reino do céu. Não há outro caminho para entrarmos no reino do céu ou para ele vir até nós. Nenhum outro caminho para podermos vivenciá-lo aqui na terra. Entretanto, não é verdade que todos que professam Jesus Cristo como seu Salvador já alguma vez se ajoelharam ao pé da cruz como pecadores arrependidos, receberam o perdão e dessa maneira entraram no reino de Deus? Por que então há tão pouca evidência do reino do céu nas suas igrejas e comunidades? Enquanto estivermos na terra e não no céu, existe uma lei espiritual, de que ninguém obtém um direito permanente no reino de Deus através da sua conversão ou do seu batismo. Quantas vezes as Escrituras nos ensinam, com admoestações e ilustrações, que uma pessoa pode perder a graça que recebeu, como servo impiedoso, em Mateus 18, do 23 ao 35. Se ela não perdoa o seu irmão, ou se abriga amargura no seu coração, ou não tem misericórdia. Não estamos todos nós sujeitos a que isso aconteça repetidas vezes? Portanto, há apenas um caminho para voltarmos novamente para estar sob a graça de Deus e para abrir a porta para o reino do céu. Isto é, vir imediatamente a Deus com os nossos pecados e, quando necessário, ir às pessoas com contrição e arrependimento. Se nos arrependermos repetidamente, Jesus se aproximará de nós e habitará em nosso meio, trazendo consigo o reino do céu, que estará sempre presente onde ele estiver. O ladrão na cruz aceitou sua punição, confessando: "Estamos recebendo o que os nossos atos merecem." Lucas 23, 41. Ele pediu misericórdia a Jesus, e o Senhor respondeu, prometendo-lhe que estaria com ele no paraíso. O mesmo aplica-se a nós. Se viermos sempre a Jesus como ladrão na cruz,
experimentaremos o paraíso na terra com Ele, pois o reino do céu está perto, sempre que pecadores se arrependem. Deus, em seu infinito amor, tem preparado um precioso dom de graça para os seres humanos: o arrependimento. Pelo Espírito de Deus, a pessoa tem a capacidade de se arrepender, e isto abre-lhes as portas do paraíso, assim como aconteceu ao ladrão na cruz.